Paulo Vitor, então, diante disso, né, desses contextos bíblicos, dessas passagens que você acabou de ler, diante desse resumo que você fez sobre a onisciência, fala pra gente, como que a gente pode definir a onisciência de Deus? Ok. Alguns adendos, eu vou tentar deixar isso de uma maneira mais didática. Quando a gente fala de onisciência, geralmente, entre os filósofos que analisam esse assunto, se entende onisciência em termos de proposições. Certo. Tá? Então, um pouquinho mais sobre isso. proposições são sentenças, frases, se ficar mais claro, declarativas. Como assim frases declarativas? São frases que afirmam alguma coisa sobre alguma coisa, ou alegam algo sobre a realidade. Por exemplo, a grama é azul. É uma proposição falsa. Mas é uma proposição. Isso, seria verdadeiro. Mas é uma proposição porque é uma frase que declara algo sobre a realidade, que declara alguma coisa sobre alguma coisa, que declara que a grama é verde, né? Declara que o verde pertence à grama. Então, isso são proposições. Então, nem toda frase é uma proposição. Proposição tem sentido bem técnico, tem que ser declarativa e, portanto, ela é sempre verdadeira ou falsa. Entendi. Por exemplo, se eu disser para você, Poli, chamanequiná, não é uma proposição isso, porque não estou declarando nada sobre nada. Agora, se chamanequiná deu o que falar. Essa não é uma proposição porque não declara nada sobre nada. É verdade, tem razão. É uma frase, é uma sentença, mas não é uma proposição. Ou um comando do tipo... Poli, sei lá, Poli, vem aqui. Poli, tanana. Não são proposições, porque não estou declarando algo sobre algo, estou dando um comando, né? Sim, são coisas diferentes, né? Entendi. A ideia é que Deus ser onisciente significa que ele conhece e acredita somente e em todas as proposições verdadeiras. Ele conhece e acredita somente em todas as proposições verdadeiras. Ou seja, imagine que você pode ter todas as proposições possíveis de existir. O cachorro voa, a minha mãe corre, sei lá. De todas as proposições possíveis, você tem um subconjunto que é as proposições verdadeiras, as que correspondem à realidade. As são possíveis de acontecer. Não, tem as possíveis e além das possíveis tem as verdadeiras. Isso. Porque o cachorro voar não é possível, pelo menos talvez ainda, seja possível, mas não é verdadeira. Então, Deus conhece esse subconjunto, ele conhece todas as proposições, mas ele conhece e acredita somente no subconjunto de proposições verdadeiras. Entendi. Então, dizer de avião, né? Cachorro de avião, tipo, paraquedas, se você chutar ele, não faça isso não. Cachorro, a melhor coisa que Deus criou. Então Deus conhece e acredita em todas as proposições verdadeiras. Ou seja, Deus não acredita em nenhuma falsidade, nenhuma proposição falsa. Deus não acredita, por exemplo, que o Paulo é alto. Ele sabe, Paulo é baixo. Eu sei, Paulo, disso. Então Deus conhece e acredita somente e em todas as proposições verdadeiras. Ele conhece proposições falsas, mas ele não acredita nelas. Né? Conhecer e acreditar apenas nas proposições, nas sentenças declarativas que correspondem à realidade. Mas já que ele faz um milagre, o Paulo cresce. Aí essa proposição passa a ser verdadeira e ele passa a acreditar nela. Entendi, tá certo. Entendi, Paulo. E Paulo, existe um termo que é teologia do ser perfeito, né? E segundo essa teologia do ser perfeito, usando a teologia do ser perfeito, como é que você definiria a onisciência? Quando você analisa os dados bíblicos, você colhe um monte de coisas. Assim. Deus conhece o futuro, Deus conhece outras circunstâncias, Deus conhece o passado, Deus conhece o coração das pessoas. Das proposições, né? Você colhe um monte de coisa ali. Beleza. Com base nisso, como que eu posso definir esse atributo de Deus, esse atributo de que Deus, que é chamado de onisciência? A Bíblia não é um livro de filosofia, mas ela nos dá a base para nós pensarmos filosoficamente a respeito de Deus. Sim. Então, foi desenvolvido por Anselmo o que ele chamava de teologia do ser perfeito, Anselmo de Cantuária, que é século X, salvo engano, século X. Teologia do ser perfeito é a ideia de que Deus, ele é um ser mais possível perfeito de existir. É um pouco convoluto falar assim, mas Deus é perfeitíssimo. Deus, ou como ele dizia, é o ser acima do qual não se pode pensar nada maior. A ideia, no fim das contas, é dizer, olha, Deus é o ser mais perfeito possível de existir. Não é
possível existir nada mais perfeito que Deus. Então é muito para além da ideia de que Deus é o ser mais perfeito que existe. Porque pode ser que o ser mais perfeito que exista tenha, sei lá, no grau de perfeição, 98% de perfeição. Mas é possível existir um que seja um pouquinho mais perfeito. Entendi. Deus, o conceito de Deus ele é o mais perfeito possível. É impossível que algo seja mais perfeito que Deus. Por quê? Tá. Porque se algo for mais perfeito que Deus, então é esse outro algo que é Deus. Deus é justamente essa coisa, esse grau máximo possível de perfeição. E aí a gente toma isso, esse conceito de Deus, então define Deus para mim, tá definido Deus, né, nesse sentido assim. A gente toma isso como uma receita de bolo para nós pensarmos sobre a natureza de Deus, dado os dados bíblicos, aquilo que a Bíblia nos informa. Então, a Bíblia nos informa que Deus conhece um monte de coisa, como que a gente pode colocar tudo isso, pensar em tudo isso com base na ideia de que Deus é o ser mais perfeito possível de existir. E de acordo com essa definição que eu disse, acho que é uma definição que faz jus à teologia do ser perfeito, é os dados bíblicos. Deus é onisciente, se Deus conhece e acredita somente em todas as proposições verdadeiras. Se é um termo técnico, um pouquinho técnico na filosofia, mas a ideia é que, enfim, Deus conhece e acredita em somente todas as proposições verdadeiras. Não acredita em nenhuma falsidade. Entendi.